divina origem das galáxias, universo expansivo pensante, o número de matérias jamais poderá ser calculado, a galáxia Trino. Sim, filhinho, a origem do universo foi uma só, e nem por isso, deixa de ser infinito em variedade. Este único princípio, faz que em sua qualidade e qualidade infinitamente expansiva, haja infinitos princípios de universos. Os princípios se sucedem aos princípios, porque nada tem limites na criação do Pai. Os princípios de mundos, se contam por infinitos, há tantos princípios, como mundos contém universo expansivo pensante, toda origem ou princípio se pede no reino dos céus, e toda a origem está escrita nos imortais livros solares. Ali está tudo o que houve, haverá, porque há também livros do futuro. O número de livros solares jamais pode ser contado. Acontece como acontece com o número de planetas do universo. Os princípios, sejam quais forem, ensinam a divina existência de um só Deus apenas, e só Deus está em todas as formas imaginadas, porque nada tem limites no Pai. Portanto, a concepção do Pai não é única, ainda que seja única nos ensinamentos das Escrituras, porque à medida que nascem os espíritos, vão nascendo neles infinitos conceitos do Criador. É por isso que foi escrito: para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. O reino dos céus é infinito em céus, ainda que jamais se saia de um deles. Vós espíritos humanos, não haveis saído dos céus da galáxia Trino, porque o nascer de novo não tem fim, e a perfeição futura jamais terá limites. Ainda que se visitem mundos, não se saiu do próprio céu. Estais numa dimensão, de que pouco sabeis, é tão infinito que vos falta, que praticamente não sabeis nada. O próprio infinito, faz com que o que se sabe, desapareça, ficando só a experiência, o conhecimento, o sal da vida. Em verdade vos digo, que quem deixar de nascer, se estaciona numa só forma de vida, até que o aborrecimento lhe vence, e pede nascer de novo. A sucessão das existências no espírito, jamais terá fim, porque eu que cria o Pai, não tem fim. A eternidade levais vós mesmos, e está em vossas ideias, em vosso pensar, e por não existir uma ideia igual a outra, é que criais futuras matérias. As ideias são como a individualidade, jamais existiu nem existirá neste mundo, uma individualidade que seja igual a outra. Isto se deve a que, no desenvolvimento do livre-arbítrio, em outras existências, não se teve as mesmas oportunidades, foi diferente o destino de cada um. O sal da vida, em sua qualidade e qualidade, não era o mesmo. Eis aqui a causa do porquê não sois iguais, nem no físico, nem no espiritual. De vossas obras, sai vosso destino, porque cada um faz seu próprio destino. A matéria em que estais, saiu dos sóis alfa e ômega, e pedistes ao Pai, conhecer a qualidade e qualidade desta matéria. Pedistes uma nova forma de vida, uma das tantas que haveis tido e tereis, porque todo o espírito nasce de novo, para sempre. Sim, filhinho, as galáxias formam famílias, divinos acordos que provêm do reino dos céus, divinas alianças planetárias. Estes acordos se sucedem por toda a eternidade, porque sempre houve universo. Os sábios da Terra buscam em vão um princípio do universo. O princípio é o próprio infinito, porque nenhum princípio tem, nem terá jamais limite algum, e se crê que o tem, este é relativo, o que não lhe impede que seja infinito. O universo expansivo pensante é um enxame de famílias galácticas. Assim como vós formais famílias, assim também as formam os mundos. O de acima é igual ao de abaixo. A igualdade saída do Pai adquire formas infinitas, porque o do Pai não tem limites em nada. Em verdade vos digo, que no universo não existe limite, nem existirá jamais. O limite que buscam os homens, é produto da própria limitação do mundo em que estão. Em cada mundo pelos quais se passa, se conhece uma determinada limitação, em sua qualidade e qualidade, porque nada tem limite no Criador. Os conceitos do limitado são infinitos, porque jamais se deixa de aprender na eternidade. Não tem limites. Eis aqui uma luz para todo conhecimento. Se as criaturas do universo pedissem conhecer puros conceitos de limites, não teriam limites jamais nele. Mas, não só de limites vive o homem, a vida humana é eterna desde o ponto de vista dos mundos, de sua forma de vida, e o espírito é por direito e nascimento. Ao nascer cada um em mundos que não têm limites, pode pedir ao Pai, ir a mundos
mundos de humanos de outras evoluções, se vai a mundos de menor conhecimento do que conheceu, o espírito será um gênio neste mundo, o contrário é ir aprender no mundo mais avançado. Vossa terra é um mundo de prova, eis aí a causa de vosso isolamento, o porquê não vos visitam outras criaturas, o porquê não se estabelecem comunicações planetárias convosco em forma permanente. Os mundos sabem que vosso mundo e suas criaturas terreais têm um divino mandato a cumprir, sabem que vos foram dados mandamentos e escrituras, sabem que tendes uma vida de prova, e sabem que depois de uma prova vem juízo sobre ela. Em verdade vos digo, que muitas criaturas vos visitaram, violando suas próprias leis, e outras cumprindo missões, estão dentro da lei. Assim é o livre-arbítrio dos mundos, tal como se comporta o livre-arbítrio humano, o de acima é igual ao de abaixo. Essas criaturas que vos visitaram violando a lei que a elas foram dadas, pagam seu erro, são chamadas a juízo diante do Pai. É o que ocorreu à dinastia faraônica em vosso mundo. Essas criaturas de origem galáctica, violaram as leis que lhes confiou o Pai Jeová, foram arrancadas da evolução humana. Do contrário, todos vós nasceríeis escravos. Eis aqui uma prova de vida, não humana, que caiu ante o Pai. Eis aqui uma história que fascinará o mundo. Eis aqui as causas não conhecidas, da vinda destes seres, a este planeta. Eis aqui um mistério que deixará de sê-lo. Eis aqui a verdadeira história do princípio deste mundo, um princípio que foi muitas vezes falseado. É mais fácil que entre ao reino, um que reconheceu o microscópico de seu conhecimento, a um que não o reconheceu, a um que não deu a conhecer o que não sabia. Muitos investigadores e historiadores caíram em falsidade, nenhum deles entrará ao reino dos céus. Vosso mundo pertence à galáxia Trino, que significa três em um, Pai, Filho e Mãe, e uma só crença em Deus, porque a verdade é uma só. O significado de Trino é infinito, porque suas criaturas não pensam igual, mas todo pensar está subordinado eternamente aos mandatos do Pai, às suas escrituras por sobre todas as coisas. Ante Deus, um conceito equivale a infinitas interpretações, e não se desvirtua tal conceito, é a intenção contida em cada ideia, o que vale ante Deus. Eis aqui uma divina explicação que é toda simplicidade, que repercute em todo o destino vivente. O Pai não necessita de equações complicadas para explicar a eternidade de suas leis, lhe basta a palavra vivente, porque sua própria divina perfeição se o permite, e da maior simplicidade que podeis imaginar, o Pai explica tudo, mas ainda, não está sujeito, como estáis vós, ao inevitável, porque num instante pode mudar a história da Terra, e essa mudança tem variedade infinita, em sua qualidade e qualidade. A galáxia Trino, por ser infinita, é desconhecida, porque o número de galáxias não tem nem terá jamais fim. O universo é infinitamente expansivo, em nenhum instante tem limite, jamais teve. As galáxias se renovam eternamente, nascem e morrem mundos, tal como nascem e morrem as criaturas. O de acima é igual ao de abaixo. A sucessão vivente é para a matéria, como é para o espírito. Ambas a pediram, porque matéria e espírito são iguais em direitos diante de Deus. Todo planeta nasce de novo, porque nada tem limites no Pai, e nada lhe é impossível, e é criador do impossível. A galáxia Trino teve princípio solar, possui esta galáxia, infinitos sóis que jamais poderão ser contados. Entre os infinitos sóis, estão os sóis Alfa e Ômega, lumieiras criadoras de vosso planeta Terra. Estes sóis, como infinitos outros, seguem ainda criando planetas, e o farão por toda a eternidade. Em verdade vos digo, que se acabará vosso planeta Terra, e os sóis Alfa e Ômega estarão todavia criando futuros planetas. Assim como vós criais herança, assim também ocorre acima. O de acima é igual ao de abaixo. A matéria cria no macrocosmo, tem os mesmos direitos a criar, como os tem vosso espírito, que não está só, tem carne e matéria. Os sóis são criaturas tão viventes, como sois vós. Meu filho primogênito Cristo, é um sol primogênito, filho primeiro e maior. É por esta lei solar, que foi escrito, e virá ao mundo, brilhante como um sol de sabedoria.
uma sabedoria que não está em nenhum texto terreal, uma sabedoria que mudará o conhecimento humano, matéria e espírito, tem novos conceitos universais. Vossa ciência obteve o que pediu no reino dos céus, e chegou a seu limite, sem que por isso deixeis de ter livre-arbítrio em vossas buscas científicas. A ciência vossa se torna vivente diante do Pai, e todos os que tiveram a ver com ela são julgados diante do Pai. Em verdade vos digo que toda ciência exige as leis e a moral das Escrituras do Pai. Tudo quanto existe trata de comprazer ao Pai. Dentro de suas leis, matéria e espírito rivalizam nisso no reino dos céus. Em verdade vos digo que o maior assombro experimentam os espíritos quando retornam de distantes planetas. Que cenas se veem? Muitos se arrependem de ter conhecido a vida, se arrependem de tê-la pedido. Isto ocorre naqueles que nunca em seus mundos buscaram ao Pai. A vergonha maior se apodera deles, porque experimentam a ingratidão, como jamais a sentiram. As virtudes lutam contra as trevas, pela possessão de um espírito. A ingratidão é o próprio demônio, e quem foi ingrato com seu Criador, está exposto a que a ingratidão o leve. Só o arrependimento pode lutar contra o mal feito. O arrependimento tem os mesmos direitos que tem as demais virtudes. Em verdade vos digo que é mais fácil que se salve um arrependido a um que não se arrependeu. O que não se arrepende não se lhe leva em conta, porque o próprio Espírito cerra sua porta. As leis da luz, as trevas se apoderam com facilidade do que não tem fé, porque a fé e o próprio arrependimento são uma barreira para as trevas. Se sentem cortadas, é por isto que se vos ensinou cultivar a fé, porque a fé transporta montanhas. Eis aqui uma parábola que fala por todas as virtudes do Espírito, porque toda virtude necessita da fé, e elas sem fé, não teriam acompanhado vosso Espírito a conhecer uma vida, não teriam feito alianças com as moléculas de vossa carne. Sem fé, vosso Criador não teria criado o universo, porque a ausência da fé não conduz a nada em vosso mundo. Não haveriam inventores, se eles não tivessem fé em seus inventos. Do mesmo modo, o Pai, o de acima é igual ao de abaixo. Os poderes do reino são grandes na medida da humildade e da fé. Quando a fé se materializa, tende a desvirtuar-se. Isto é mais notável em sistemas de vida que não são do Pai, como o vosso, que é um sistema de vida saído de homens que não levaram em conta as Escrituras para criá-lo. Esta classe de fé é fé mundana, fé que nasceu por influência do interesse, um interesse não interessado nas coisas do Pai. Há infinitas classes de interesse. O verdadeiro interesse, o eterno, é aquele que em sua qualidade e qualidade se interessou pelo do Pai, por sobre todas as coisas, por sobre todos os demais interesses, por sobre todo o sistema de vida, por sobre si mesmo, porque o do Pai é o primeiro no universo. Depois do Pai, vem todo o resto, vem toda uma ordem hierárquica que não tem fim. Os destinos de cada um estão enlaçados a outros mundos, porque todo espírito nasceu muitas vezes, e é característico que cada espírito tenha dívidas e prêmios pendentes, provenientes de outras existências que teve em outros planetas, interesses que criou em distantes moradas. Tal como os criou na terra, o de acima é igual ao de abaixo. Em verdade vos digo que todo espírito amaldiçoa com todas as suas forças, quando se lhe dá a viver um sistema de vida alheio às Escrituras do Pai, porque não pode entrar ao reino dos céus. É acusado de cumplicidade na violação, porque viveu tal sistema, o compartilhou, e dividiu sua promessa feita ao Pai, antes de sair do reino dos céus. Prometeu ao Pai não dividir-se nem no mais mínimo, porque nenhum espírito dividido entra ao reino dos céus. Só Satanás se divide a si mesmo, e divide a outros, para que ninguém retorne ao Pai. Eis aqui uma revelação, que vos ensina, que vosso próprio sistema de vida, é o próprio demônio, porque estáis divididos em ricos e pobres. Nem ricos nem pobres se conhecem no reino dos céus. No reino dos céus, existe a igualdade, o comunismo celestial. Com filosofia de criança, ali se desconhece o egoísmo em todas as suas formas, se desconhece o que vós tanto defendeis, se desconhece a propriedade privada, se desconhece as palavras, isto é meu, se desconhece o comércio e toda forma de exploração. Em verdade vos digo, que esta revelação espantará os demônios deste mundo, espantará o mais imoral que possui este mundo, espantará os banqueiros, agiotas, exploradores,
usurários, oportunistas, avaros, comerciantes, religiosos, enganadores de todas as categorias, espantará todo capitalista cujo Deus é o ouro. Em verdade vos digo, que todos estes imorais, não entrarão ao reino dos céus, nenhum que contribuiu a dar vida ao vergonhoso sistema de vida em que estáis envolvidos. Porque toda árvore que não plantou o divino Pai Jeová, da raiz será arrancada. Isto significa, em outras palavras, toda filosofia, toda ciência e toda criação mental, que não levou em conta as escrituras do Pai, e como do Pai é universal, é todo o mundo material o que cai, um mundo corrompido, um mundo imoral e escandaloso, um mundo que pediu ser provado, em seu pedido de vida, um mundo que ao pedir tal prova, o fez pedindo também ignorar seu passado e seu futuro. Eis aqui o chorar e ranger de dentes, desta geração. Cada um de vós pediu o instante que vos tocará viver, como pedistes os instantes que vos tocou viver, porque tudo se pede no reino dos céus, até o mais microscópico e o mais mínimo, o que haveis sentido no visível e no invisível. Em verdade vos digo, que o instante do juízo que estáis passando, já o passastes em outras existências, porque nascestes de novo muitas vezes, e muitas vezes nascereis, se nasce buscando uma verdade, porque cada existência que tem o Espírito, é a continuação de sua perfeição. Uma existência dá lugar a outra, o conjunto de todas, é a perfeição de que se desfruta, é a perfeição vivente, do que foi aprendido numa existência, sai o futuro corpo de carne, o aprendido é o conhecimento, e se lhe chama o sal da vida. Escrito foi, vós sois o sal da vida, sois a continuação de vossa própria eternidade, segundo vossas obras, segundo o caminho que tomou o vosso livre-arbítrio. Eis aqui o princípio de todas as desigualdades físicas e espirituais. Sois produto do que fostes no passado, do que fizestes, saiu o vosso céu, porque em cada existência, cada um faz seu próprio céu, porque cada um gerou ideias. Eis aqui a origem de vossa eternidade, uma lei abismal por sua simplicidade. Não haverá nada no conhecimento que a supere em simplicidade. Do simples, o Criador cria o colossal, do microscópico, tira o gigantesco, e o que mais microscópico que vossas invisíveis ideias. As ideias só se sentem, não se deixam ver, nem ninguém nega suas ideias. Eis aqui uma pergunta, que perturbará os materialistas deste mundo. As simples ideias, os colocará em apuros. Em verdade vos digo, que toda negação no pensar, é uma realidade nas distantes galáxias, porque outros houveram antes de vós, e outros antes dos outros, e assim, remonta-vos até onde vossa mente possa imaginar. Em verdade vos digo, que assim como há mundos de origem solar, também os há de origem carnal, mundos que são produto das invisíveis ideias, porque toda ideia amadurece no espaço, tal como amadurece uma semente em vossa terra. O de acima é igual ao de abaixo. Em verdade vos digo, que tudo amadurece no universo, matéria e espírito amadurecem, é um processo em que ninguém se dá conta dele, só as virtudes do reino, veem o que o Pai vê, porque toda a hierarquia vê segundo o grau de conhecimento alcançado, e enquanto se é um primogênito solar, mais perto se está do Pai. As hierarquias celestiais não têm número conhecido, porque o do Pai não tem nem princípio nem fim. O universo material e o espiritual se transformam mutuamente, se é matéria ou se é espírito, e vice-versa, se combinam em grau infinito. A arca das alianças não tem limites, não só vós a possuís, a arca das alianças é o próprio universo. Porque ninguém está obrigado a materializar-se, toda a criação existente, saiu da própria vontade. O poder do Pai, não necessita obrigar, o obrigar é sinônimo de imperfeição. No que se refere ao poder infinito de vosso Criador, o universo é tão infinito, que tudo existe, e o que existe, não tem limite conhecido, basta gerar ideias, e se está dando princípio a uma eternidade, a um universo que será eternamente expansivo, que nunca jamais conhecerá limite algum. Assim foi e assim será. Em verdade vos digo, que esta revelação abismará os criadores de princípios de universos. Nunca imaginaram que do mais microscópico que eles mesmos possuem, saiu o universo atual, os que houveram e os que haverão, porque
Nunca estudaram minhas escrituras como lhes foi mandado. Se houvessem se aprofundado nas escrituras do Pai, se teriam encontrado com uma parábola que diz: há que ser humilde, para chegar a ser grande no reino dos céus. Em outras palavras, há que ser microscópico, para ser colossal, humilde para o espírito, e microscópico para a matéria, porque matéria e espírito são iguais em direitos diante de Deus. Nenhum sábio deste mundo buscou, é por isso que nenhum teve a glória de dar com a origem deste mundo. Não foram humildes com o mandato do Pai. O que busca, encontra.